Esse é o Kunon, um garoto que nasceu com a marca de um herói ancestral. Mas essa marca o fez ficar cego para sempre. E seu sonho é enxergar cores, formas e tudo que esta vida tem para mostrar. Mas como é cego, nunca poderá ver, e isso sempre o deixava mal. Todos diziam que ele era um pobre coitado, e ele sempre ficava distante das pessoas. Mas naquele dia, tudo iria mudar. Sua empregada veio avisar que sua professora acaba de chegar, e o leva até ela. E quando abre a porta, a mulher se curva e diz que ela seria a sua tutora de magia. Essa é a Jenny. E isso me lembra um outro anime. E não, o garoto começou seus treinos. Ele recita a magia de água, a Ori, onde surge uma esfera de água. Ela se impressiona que ele entendeu perfeitamente a magia. E ele pergunta como a magia era. E ela fala que era uma esfera de água, do tamanho de um olho. Mas acha que ela esqueceu que o moleque é cego. Mas isso girou uma chave na cabeça do Kunon. Se isso era magia, ele poderia criar um olho feito com magia para que ele possa ver a beleza desse mundo. Então já corta pro café da manhã, onde o garoto tem uma curiosidade imensa. Ele não para de querer tocar nas coisas, para saber como é sua forma e textura. Ele pergunta pra sua empregada, Iko, o que era aquilo? E isso era um alface. E ele pega um negócio do prato, que eu não sei se só eu achei que era uma castanha, ou se os animadores que fizeram esse anime estão precisando de umas aulas de desenho. E ela diz que aquilo era uma maçã. Não posso reclamar, o cara é cego. Mas a Iko diz que era uma ameixa. Ele diz que queria saber pelo menos o que ele comia, saber a textura das coisas. Mas a Iko se empolga e começa a esfregar a fruta na cara do Kunon, que diz pra diminuir o salário da empregada. E então corta pra sala com sua professora e ela pergunta o que ele queria ler. E ele diz que queria saber sobre a história do herói que marcou seu corpo. A mulher fica meio assustada com o pedido, mas conta uma história. Muito tempo atrás, um herói de Ruglia lutou contra as forças do Rei Demônio e seu sucessor. Mas nessa batalha, ele acabou perdendo uma perna e seu braço. E todos que nascem com a vontade desse herói podem nascer com a falta de um braço, ou uma perna, ou até a visão. Mas ele tá pouco se lixando pro herói. Ele só queria ver. E se ele aprender magia, ele poderia finalmente criar seus próprios olhos. Até a Iko fica surpresa com a evolução do Kunon na magia. Mas ele começa a sentir suas forças indo embora e cai no chão, assustando sua empregada. E nisso corta pro Kunon reclamando, pois ainda faltava muito pra ele criar seu olho. Aqui dá pra notar o quanto sua empregada é louca e tarada. Ela diz que o amor dela iria curá-lo, mas ele diz que já não estava sendo o suficiente. E então ela diz que só restava eles dormirem juntos. E pra você ver que o Kunon é tão centrado em seu objetivo que recusa dar uns amassos com sua empregada. Esse é o meu garoto. Mas ele tá ficando muito cansado. A Iko diz que ele estava crescendo e comendo pouco, então tinha que ir devagar. Mas se ele desmaia com uma magia tão simples, nunca ia conseguir seu objetivo. Ele também queria ganhar uns músculos. E então a Iko sugere que ele poderia treinar espadas, e isso seria uma boa. E então ela corre pra falar com o pai do Kunon, que agradece a Iko. E então ela se aproveita e diz que seria melhor um aumento. Mas o garoto diz que ela estava gritando muito no treino de magia dele, e ele estava escutando a voz dela. Se ele ignorasse ela um pouco mais, ela ia chorar por pensar que ele não gostava mais dela, e iria chorar na cama. E no outro dia, o garoto treinava espada com seu treinador, quando a Jenny chega, a professora de magia. E o velho já estava esquecendo que tinha outra aula. E já estava na hora do seu remédio. E a Jenny percebe algo no Kunon. Ele estava diferente. E pergunta se ele não queria fazer uma pausa, mas o moleque tá com a energia toda. E então ela fala por começarem a revisar a magia de Aori. Mas logo ela se surpreende com o nível de magia do Kunon. E a Iko já grita dizendo que ele era maravilhoso. Ela apenas ensinou um terço da magia, e ele chegou nesse resultado sozinho. Já corta para o castelo e nos mostra a princesa Mirika. Sua empregada diz que estava atrasada para encontrar o seu noivo, que você já vai saber quem é. Ela fala que não queria ir, mas não tem escolha. O rei decidiu isso. Esse casamento é pura politicagem. E pra você saber, seu noivo já recebe sua princesa da melhor forma possível. Ela estranha que esse moleque é totalmente diferente daquele moleque triste de antes. Uma vez eles andavam pelo jardim, e ela toda animada, e ele todo emo. Ele diz que ele era cego e não conseguia fazer nada direito. E isso estava deixando ela assustada, pensando que ela teria que ver seu desespero pelo resto da vida. Agora de aquele rosto sombrio mudou completamente, e ele já recebe ela com a maior alegria. E a Iko não fica pra trás. Ela diz que sua princesa estava tão bonita quanto antes, e que se ela fosse um cara velho e barbudo, iria perseguir ela pelo resto da vida. Isso soa meio assustador. A Mirika pergunta o que tinha acontecido com ele. Estava um tanto diferente. E ele diz que agora gostava de magia. E demonstra isso na prática. Então conjura uma bola de água e ainda faz um arco-íris para ela. E ele se desculpa por tudo que ela passou com ele. E agora ela iria receber o melhor dele. E caminha pelo jardim com a maior alegria. E agora, de tarde, Mirika comenta que ficou muito feliz por ter passeado com o Kunon. E até ficou meio molhadinha. Já o Kunon diz que nunca havia estendido sua mão para alguém. E a Iko diz que ele foi cavalheiro com ela. E isso deixa o Kunon intrigado. E vai até sua professora e diz que queria que ela ensinasse a ele como ser um cavalheiro com a princesa. E a mulher concorda. Mas a Iko, intrometida, diz que seria melhor fazer dele um cavalheiro de bom senso de humor. E isso vai despertar o lado do Kunon. Em um futuro próximo, eu te mostro o que esse garoto vai se tornar. Mas não é só isso que acontece em Ruglia. A Jenny tá triste porque o Kunon já havia evoluído mais do que ela esperava. E então ela parte pra magia intermediária. Só que ela tá fazendo muito barulho e leva a ralhada da mulher ao lado. A Jenny já tinha ensinado tudo ao Kunon, e isso tava deixando ela chateada, porque logo logo ela ia ficar sem emprego. E então a maga diz que seria melhor ensinar algo que ele não aprendeu. Magia avançada. E começa a gritar, e leva de novo ralhada do quarto ao lado. E no outro dia, ela fala que eles iriam fazer uma coisa diferente. E o Kunon já usa suas cantadas da Idade Média, que aprendeu na noite passada. E então ela diz que agora iriam transformar as bolas de água em texturas. Se ele souber as texturas, cheiros e outras coisas, poderia refletir isso na magia. E então ela cria 2 esferas de água e diz pra ele sentir a textura. E o Kunon tenta, conjura uma bola de água e manda a Iko beber o líquido. Ela diz que estava com gosto de maçã, mas na verdade era ameixa. E vendo tudo isso, a Jenny fica incrédula que o moleque conseguiu fazer em segundos uma coisa que ela passou a noite fazendo. E na hora do café da manhã, a Iko pergunta o que ele queria beber. E ele queria um chá com leite, mas sem leite. Que piada original. E então ela pede um pouco de água quente. E quando ele passa com a esfera de água em cima das frutas, ele se assusta.
E a Iko se assusta e pergunta o que aconteceu. O Kunon acabou de enxergar. E isso deixa a Iko desesperada, e diz que, se for mentira, vai punir ele da forma que caber a ela. Mas ele diz que não sabia, e isso deixa ela pistola. E começa a puxar as bochechas dele. Mas ele diz que conseguiu sentir as cores através da magia, e mostra a maçã. E pergunta se era vermelha, mas é verde. E então ele conseguiu sentir as cores, como um sensitivo. E a Iko pergunta se ele sabia quantas havia na cesta. E o garoto responde dizendo que eram 3 vermelhas e 2 verdes. E a empregada vai contar ao pai do Kunon, que fica chocado. Ele pode sentir cores, e ler também, já que pode sentir a cor da tinta. O velho diz que seria melhor ele ir para a casa principal, mas a Iko diz que não seria necessário. Ele estava passando por uma grande transformação, e a mudança pode mudar o objetivo do Kunon. Ele pede desculpas por deixá-la cuidar do Kunon sozinha, mas ela diz que é pelo dinheiro, que mulher interesseira, e ela aproveita e pede um aumento, o que faz o velho rir. E agora vem a parte mais engraçada e dolorosa no bolso da Iko. Você já vai saber o porquê. O Kunon iria começar o seu experimento, e a Iko diz pra ele fazer isso com estilo. Então ele conjura uma esfera imensa de água, com uma cor vermelha dentro. E agora que ele pode sentir cores, seu objetivo estaria mais perto quando uma mulher o chama. E logo percebe que é sua mãe, e começa com as cantadas da Idade Média. Mas a esfera explodiu em cima dos dois, os deixando vermelhos. E isso fez a mãe do Kunon desmaiar, e isso deixa o velho putaço. Só que o Kunon não entendia. E a Iko conta que o vermelho é a cor do sangue humano. E o pai dele diz que terá um corte de mesada por 2 meses. E a Iko ia ter um corte salarial de 3 meses. E isso deixa ela desnorteada, e desmaia também. E só quem tá de mutuca era a Jenny, que viu que o Kunon era tão inteligente que um dia ele poderia se tornar um mago azul, o maior título que um mago poderia ter. Episódio 2. O episódio já começa com o pai do Kumon falando Ishi, o irmão mais velho do Kunon. O velho disse que queria mandar o Kunon para a escola de Noris. O garoto saiu poucas vezes da mansão. Ele quer que o Kunon conheça outras pessoas. E com o instinto protetor de irmão, o Ishi diz ao seu pai que iria proteger o Kunon, então já mostra o Kunon e sua empregada. Onde a Iko pergunta o que ele estava lendo, e ele fala que estava lendo sobre uma técnica para ler o futuro na água e prever o futuro. E a Iko pergunta se ela poderia ver onde perdeu o brilho da juventude. E então começa o chamego dos dois. O Kunon diz que ela era perfeita e linda. Ela diz que talvez, com isso, ela possa encontrar um marido para ela. E ele diz que nenhum homem a deixaria sozinha. E que, se ele não fosse filho do Marquês, ele tomaria ela como sua esposa. E ela fica toda ouriçada. E quem estava vendo isso era a professora. Ela o ensinou a ser um cavalheiro aristocrático, mesmo com o pedido da Iko de ele ser um cavalheiro com senso de humor. Mas ele parece meio frívolo. Ele pergunta da professora o que ela tinha, e faz um brinde aos belos olhos dela. Isso sim eu acho engraçado. Na noite, a Iko e Kunon vão até o escritório do pai do Kunon, onde ele quer falar com ele. E no caminho, a Iko pede para o Kunon fazer bolas de água que aquecem. E o Kunon se pergunta o porquê do pai dele o chamar. E a Iko diz que talvez ele não tenha feito nada para ser repreendido. Ele já havia aprendido a lição com o caso do sangue. Mas foi culpa dela que disse para fazer algo chamativo. Chegando à mansão de seu pai, eles são recebidos por seu irmão, que pergunta se ele não precisava de sua ajuda. E o Kunon diz que não precisava, pois já sabia boa parte do que o rodeava. Ele se lembra do Kunon de antes, chateado e triste. E eles chegam na sala de seu pai. E então o velho diz que ele já havia concluído as aulas com a professora. E então ele poderia ir para a escola. Mas o Kunon diz que as pessoas iriam se incomodar com ele, e ele estava mais focado na magia. E então o velho fala que os filhos de nobres têm que participar das aulas da escola. Mas o garoto recebeu uma autorização especial do rei. E rapidamente o Kunon mata a charada de que o rei e o pai dele estavam em conluio. E o velho diz que não era isso. Mas o Kunon fica puto e diz que seu pai estava reclamando de sua mesada, e assim eles começam a bater boca. Mas o velho diz que se ele não for pra escola, pode acabar prejudicando a pessoa que ele mais ama. Se ele não for, pode acabar prejudicando a reputação da princesa. E então o Kunon aceita. E nisso o velho diz que ele pode ir só fazer as provas de promoção, para se formar. E a mãe dele já começa com a conversa de preparativos e diz que ele tem que ir na moda. E leva ele pra tirar medidas. Já o velho diz pro Isho vigiar o garoto, pois ele pode se encontrar com algum outro nobre e pode dar zebra. E nisso já mostra a princesa e o Kunon conversando sobre a escola. Ela ficou feliz em saber que seu amado iria para a escola. Mas ele fala que não sabe nada de escola, e ela fala que ela mesma vai ensinar. Mas algo preocupa ele. Se ele ficar com a princesa, garotos que gostam da princesa vão ficar pistolas. Mas ela fala que não vai ser problema. E ele pergunta se faltava popularidade, mas não era isso. As pessoas que gostavam dela dava pra contar nos dedos. E enfim, chegou o dia. E de novo começa o teatrinho da Iko com o Kunon. E ela fala que ele estava magnífico e que não foi ele quem serviu como modelo para o príncipe. E parece que descobriram o seu segredo, Kunon. E antes deles irem, o Kunon lança um feitiço de água nas rodas para não ficar balançando. E no caminho, o Isho pergunta ao seu irmão se não estava com receio de ir para longe de sua casa. E agora o Kunon está forte. Ele ficou se culpando pela vez em que o Kunon se machucou. Mas agora ele estava bem. Mas ele diz que iria viver pela vida. E o Isho se pergunta se o seu irmão era assim. Ou talvez foi a influência da Iko. E a Iko não é uma boa influência. Então eles já chegam na escola e já são recebidos pela Mirika. E o Kunon já vem com as cantadas cavalheirescas. E diz que ela estava reluzente e que poderia falar o dia todo como estava feliz. E ela já elogia ele, dizendo que a sua gravata também era bela. E ele fala que era tão bela quanto a princesa. Mas ela entra na brincadeira e diz que era melhor. E só o Isho de vela ali. Então eles seguem, mas o Kunon percebe que havia inúmeras pessoas naquele lugar. Mas não vai se deixar intimidar. E chama pela princesa e fala que ele agora quer virar uma garota. E ela diz que vai ser um garoto. E o Isho lá atrás tentando esconder a vergonha. E nisso corta pro portão, onde a professora diz que ela ficaria responsável pelo filho do Marquês. E então as garotas já gritam perguntando quem era aquele garoto belo. A professora Cash já diz pro Kunon que ela seria sua guia. E ele faz uma apresentação e fala que agora era uma garota. Ela não entende. E então o sinal toca e eles se despedem. E quem estava observando tudo isso era o príncipe. Sabe que o Kunon tem a marca do herói, e então fica pistola e vai embora. E na aula, a Cash pergunta se ele já sabia como funcionava o sistema. E ele diz que era só ele passar nas 5 provas e se formaria. O Kunon pede desculpas pelo seu pai e o rei, que eles têm uma relação de conluio.
e por isso estão pressionando a escola. E a mulher diz que não ouviu isso. E ele continua conversando, dizendo que era comum antigamente. E ela tenta se esquivar, mas o garoto não parava de falar. Então bate a hora do recreio e a professora diz que não sabia que ele ficaria falando besteiras na prova. Mas ainda assim, gabaritou a prova completa. E nisso, o Kunon e a Mirika estavam andando e ele comenta que estava com fome. Mas do nada, o príncipe barraqueiro chega. E o moleque já vem na maldade encher o saco do Kunon. E a Mirika se mete no meio perguntando o que ele queria com o Kunon. E ele fala que não era pra se meter. De longe, o Ishu vê essa lambança e corre até lá. O Kunon diz que não ia deixar ninguém falar assim com a princesa. Mas é impedido de fazer qualquer coisa pelo seu irmão, que pergunta o que estava havendo. E o príncipe diz que não deu permissão pra falar. E o Kunon arrumou um problema, mas rapidamente o Kunon ativa, conjura uma magia, pega água de todos os lugares e molha a calça do príncipe. E o Kunon diz que ele molhou as calças. E o cara começa a ficar com vergonha. E sai vazado. O Ishu pergunta se foi o Kunon que fez isso. E sem dar explicações, o Kunon diz que queria comer um McDonald's. E isso deixa o Ishu preocupado. O Kunon fez algo terrível com uma pessoa terrível. Como ele vai relatar isso pro pai dele? E o Kunon não tá nem aí. Ele quer é curtir com a princesa. Ele é o famoso viver a vida. Episódio 3. E a Mirika já comenta, dizendo que agora que o Kunon foi visto em público, eles possam alcançar uma posição elevada. O Kunon diz que, se ele encontrar o rei, vai se ajoelhar em gratidão. E em casa, o Kunon faz sua prova final de magia, onde a Jane diz que era pra ele fazer uma textura diferente. Assim, o garoto recita o feitiço e cria uma bola de gelo com textura de maçã. E então já acorda pra escola, onde o Kunon acariciava o pé de pano e a Mirika já chega. E o Kunon, que é gado, já começa a paquerar a Mirika, pois hoje é o último dia que ele vai poder escutar a doce voz dela. Eles vão fazer a prova final. A Mirika diz que eles teriam o dia todo ainda. Então eles já chegam na sala, e a Cash diz que eles iriam fazer a prova junto de todos. E então o Kunon reclama de ele não fazer a prova, especialmente com a professora. Eles conversaram muitas coisas. Uma história de amor não correspondido, um amor perdido. E isso deixa os dois meio assustados. E então já chega a cambada de pirralho e diz que queria que a Mirika apresentasse o seu másculo noivo. E assim o Kunon se apresenta, e o pessoal já fica surpreso. E o Kunon pensava que a princesa e seu irmão não tinham amigos. E eles ficam pistolas. A Mirika falou pro pessoal que era pra deixar o Kunon e ela em paz, pois ela queria curtir com ele. Mas o Kunon diz que ainda bem que eles têm amigos, pois ele passou a vida toda sem amigos. Mas ele tá nem aí. E então já iria começar a prova, quando do nada brota o cara que gosta de encher o saco, o irmão da Mirika. Ele veio encher o saco do Kunon. E todo mundo fica com essa cara de bunda. Eles falavam dele pelas costas, mesmo sendo o sexto príncipe. E isso deixa ele pé da vida. Até que o Kumbon dá uma de João sem braço, pega na mão dele e diz que queria cumprimentar o irmão de sua princesa. E o príncipe diz que não havia dado permissão para o Kunon falar, nem tocar nele. Mas o Kunon ignora a reclamação e diz que a voz dele, e além disso, a mão dele era realmente ótima, e dava pra perceber que ele era um homem digno. E isso deixa o príncipe surpreso. E pergunta pra Mirika o que ele tinha. O Kunon é desenrolado e resolve tudo com piada. E então a professora começa a prova. Depois de um tempo, o tempo acaba e ela diz que vai anunciar quem passou. E ela começa com um suspense. E quando termina, ela tinha desenhado a logo do ChatGPT. E todo mundo fica felizão. Talvez não a professora, pois ela contou muita coisa pro Kunon. E assim eles partem, e enfim o príncipe se acalmou depois que o Kunon deu uma galanteada pra cima do príncipe. E na sua aula com a Jenny, ela começa dizendo pro Kunon fazer um monte de magia. Essa mulher nem sabe mais o que ela tá fazendo. Logo, logo ela vai ser mandada embora. O Kunon invoca umas bolhas de água e começa a colocar corante dentro delas. A pergunta é, como ele faz isso? E então o Kunon diz que vai mostrar uma coisa pra ela. Ele faz um feitiço e transforma a água em um pássaro, que sai voando. E a Jenny fica chocada com isso. E então chama ele pra conversar. E o moleque já vem com papo de que, se for pra comemorar sua formatura, era melhor ele fazer o convite. Mas ela fala que não era isso. E alerta ele, dizendo que a verdade que vai contar a ele é chocante. Mas não dá pra levar esse moleque a sério. E ele diz que ela era uma deusa e iria voltar para o seu mundo. Mas não é isso. É que ela não tem mais nada pra ensinar e vai ter que se demitir. Ela já vem há muito tempo enrolando, porque ela queria dar o golpe do baú. E logo logo o Kunon vai se tornar o melhor mago, o mais habilidoso. Mas isso deixa o moleque indignado. Ele não queria que ela fosse. Mesmo com truques baratos, ele quer ficar com ela. Ela ensinou a magia pra ele. Ela deu um propósito de vida pra ele. Mas ela já estava cansada. E o Kunon apela para o dinheiro. Ela estava fazendo isso porque o dinheiro era pouco. Ele iria falar pro pai dele aumentar o salário. Mas ela diz que não era por causa disso. Ela não suportava mais ficar sem fazer nada. Ela se levanta e diz pra ele procurar outro mago melhor que ela. E fala que se ficar com ela, ele nunca vai evoluir. Mas ele não tá nem aí. Ele quer ficar com ela. Ele quer continuar no golpe do baú. E assim ela vai embora, deixando o seu discípulo pra trás. Isso tá lembrando a Mushoku Tensei, né? Ou é só impressão minha? E na sala, a Iko diz que a professora também se demitiu. Ela fala que se despedisse do Kunon, ela iria corar. Então o Kunon diz que vai mandar uma carta pra ela depois. E a Iko já disse que era pra ele perguntar se ela conhecia algum macho que ganha bem. Tenha de 18 a 25 anos e trabalha na casa de uma dama. E o Kunon já fica tristinho, vendo que se ela se casar, ele vai ficar sozinho. Ela fala que vai ser difícil pra ela, mas quer se casar. E além do mais, ele já se vira sozinho. E ele fica com raiva e diz que não vai escrever nada pra ela. E na hora do jantar, o Kunon diz que quer um professor pra ser seu mentor. E o Ishu já se mete e diz que tinha um rumor sobre um mago da corte que era ótimo. E o velho já começa a se aborrecer. A mãe do Kunon já fica de orelha em pé e diz que ele era um gato. Esse é o Zell Firol. E o velho já grita dizendo que era impossível um mago da corte ser seu professor. Mas o Kuno diz que o pai dele tinha um conluio com o rei, então por que seria difícil? Esses magos são da elite e somente o rei pode dar ordens a eles. E então o Kunon tem uma ideia mirabolante. E diz que ele iria acompanhar o seu pai à ida à capital, acabaria perdido no castelo e iria ser o aprendiz de um mago poderoso. Um Dumbledore, um Gandalf e tals. Mas esse plano tá cheio de lacunas. E então o Kunon apela pra mamãe. E ela se encanta e convence o pai dele. Plano B, meticuloso. E então o velho cai e diz que vai falar com o rei.
E no reino, na torre do Castelo Black, o diretor recebe o pedido, dizendo que havia um garoto super inteligente que queria que um mago da corte fosse seu mentor. E a mulher super linda diz que ele é o noivo de sua irmã, e ela é louca por ele. O velho já lembra que não tomou o seu remédio e vê que o Cunnan é um ótimo achado.